Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Nelildo Secundino, da Igreja do Evangelho de Cristo, Ministério da Palavra. Estamos aqui em Barueri, São Paulo, situado na rua Marginal Esquerda, 421, Jardim Paulista. Aqui em Mateus, querido, mais uma breve palavra. Mateus 7, do versículo 24 ao 27, um dos textos muito conhecidos, que tem como tema os dois alicerces, ou os dois fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Querido, nós temos dois tipos de ouvintes aqui nesse texto. Jesus está narrando, irmãos, que dois ouvintes estarão representando, nesse sentido, a humanidade. A humanidade que ouve e a humanidade que não ouve. Você observa tanto o que edifica sobre a rocha, como o que edifica sobre a areia, vai ter dificuldade num texto na qual ele diz: desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. A edificação da rocha, amada, é estar em Cristo. Estar em Cristo é reconhecer Ele como Salvador, como dono de nossas vidas. É reconhecer o seu Evangelho. E quais são os evangelhos de Cristo? Você observa que o Novo Testamento, irmãos, os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é chamado os evangelhos, vão nos mostrar as características de sermos edificados na rocha. Porque aqui, amado, quando Jesus narra, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Existe o escutar e o praticar. A prática, irmão, vai nos levar, querido, a um compromisso. O Evangelho de Cristo é um compromisso. Ser edificado na rocha é um compromisso. É ter um compromisso de conhecer a Cristo. É ter um compromisso, irmãos, como diz lá em Hebreus 10, 25. Não vos deixei a vossa congregação, como é o costume de muito, de congregar. Porque já naquela época alguém dizia: olha, nós já temos o conhecimento. Eu não preciso estar na sinagoga, eu não preciso estar nas igrejas do primeiro século. Nós estamos falando do livro de Hebreus. Hoje, muitas pessoas dizem: olha, eu já conheço a Cristo, eu não quero ter um compromisso profundo, eu não quero ter alguém, estar debaixo da cobertura de alguém. Interessante, irmãos, que a Bíblia vai estar falando sobre pastores, sobre mestres, sobre doutores, os dons ministeriais. Vai estar falando sobre apóstolos, discípulos, presbíteros, pessoas que lideravam as igrejas do primeiro século. E tem pessoas que dizem: não, Jesus, ele é o bom pastor. Sim, irmãos, ele é o bom pastor. Jesus é o único pastor. Não. A Bíblia diz que o Senhor deu uns para apóstolos, para pastores, mestres, doutores. E são essas pessoas, querido, que vão me apresentar a mim o Evangelho. O Evangelho é Cristo, está em Cristo, está na rocha. A rocha simboliza Jesus e seu Evangelho. O pensador Agostinho de Hipona, ele vai falar a respeito do Evangelho em uma das suas frases, dizendo: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Tem pessoas que não querem estar em Cristo, não querem estar na rocha. Porque isso aqui eu não gosto. Eu gosto disso aqui. Mas o texto vai dizer que existe dois tipos de edificação. O que escuta e pratica edifica na rocha, mas aquele somente que é ouvinte não edifica na rocha, edifica na areia. E vai vir as tribulações da vida, que o texto diz. Tanto um como o outro desceu a chuva, o que edificou na rocha e o que edificou na areia. E correram os rios, o que edificou na rocha e o que edificou na areia. O que edifica na areia, o versículo finaliza e diz: e caiu, foi grande a sua queda.
Mas olha a promessa, amados irmãos, amado ouvinte, para aqueles que edificam na rocha que é Cristo. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando a casa está edificada sobre a rocha, amada, a promessa é que nós iremos passar pelas lutas, pelas guerras, pelos os intempéries da vida, e vamos estar de pé. Amém, amados? Receba essa palavra, que Deus possa nos abençoar, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Paz, amados.